Olá pessoal, bora para a segunda parte então dos hidrogênios, né, para discutir um pouquinho sobre hidrogênio. E aí agora falando um pouquinho sobre propriedades do hidrogênio molecular, tá? Que é quando eu tenho, né, dois átomos de hidrogênio fazendo uma ligação covalente simples, formando então essa molécula, né, diatômica H2. O gás hidrogênio ele é inodoro, né, não tem cheiro, não tem gosto, o que torna ele praticamente imperceptível, né? Nós não conseguimos perceber. Então, se estiver tendo um vazamento de gás de hidrogênio aqui, eu não consigo saber que está vazando, tá? E isso é complicado, porque o hidrogênio, né, como a gente já citou inclusive na aula anterior, ele é altamente reativo com o gás oxigênio, podendo provocar até explosões, tá? Mas ao mesmo tempo o hidrogênio ele não vai ser produzido de forma aleatória aqui, né, no nosso ambiente. E porque é muito difícil de fazer alguma reação com hidrogênio, tá? E é justamente por isso que não é tão fácil de produzir, de reagir, né, o H2 com outras substâncias, tá? Apesar de ele ser uma reação bastante exotérmica quando em contato com o oxigênio, mas ele é difícil de reagir com outros demais elementos, né? Apesar dele ser encontrado, né, dele poder sofrer reações com vários elementos, porque na verdade a reação dele com outros elementos é espontânea, né? A dificuldade do hidrogênio reagir não tem a ver com a termodinâmica desse processo, tá? Mas sim com a velocidade que isso pode acontecer. Porque a energia de ligação do hidrogênio é considerada uma energia alta, então é difícil de você romper essa ligação química, o que torna o hidrogênio difícil de sofrer reação, ou ele só vai sofrer essa reação quando, né, assim, sobre determinadas condições, né, alta temperatura, sob determinada pressão que ele se encontra, a presença de um catalisador, né, tanto é que a maioria das reações que envolvem hidrogênio vão ser reações que a gente chama de reações heterogêneas, né, ou seja, quando eu tenho ali a presença de fases diferentes, tá? Então eu tenho, por exemplo, meus reagentes do estado gasoso, mas eu tenho ali um catalisador sólido presente, tá? Então, normalmente as reações envolvendo hidrogênio vai ser na forma, sempre reações heterogêneas, na presença de algum catalisador, alta temperatura, etc. Então, assim, então o hidrogênio, como eu disse, né, é inodoro, né, não tem gosto, é um gás relativamente leve, né? Então, por isso que ele é utilizado, por exemplo, em balões meteorológicos, tá? Uma das aplicações dele, né? Para poder, em substituição ao hélio, né? Que já é um gás um pouco mais caro, né? E o hidrogênio é relativamente barato, né? Porque ele é relativamente simples de ser obtido. Aqui tem algumas reações, tá, que envolvem o hidrogênio. Então, como eu disse, tem a reação com o próprio oxigênio, né, que é uma reação extremamente exotérmica. Por isso que até falei lá atrás, né, que é complicado a gente gerar o hidrogênio através de eletrólise, justamente por causa disso, porque eu gero hidrogênio e oxigênio, e aí dependendo, né, dessa proporção que eu tenho de cada um, eu posso ter ali uma reação bastante explosiva, né, para formar água, tá? Então aqui tem, né, um exemplo, né, então, da reação do hidrogênio com oxigênio. O hidrogênio pode reagir com halogênios, tá? Para poder formar haletos ácidos, tá? Então, uma das formas, por exemplo, de obter ácido clorídrico, né, de ser formado, né, o HCl, produzido HCl hoje, é justamente pela reação entre gás hidrogênio e gás cloro. A reação com flúor já não é tão simples, porque apesar de eles reagirem, tá, com uma certa facilidade, mas porque a energia de ligação do flúor também é relativamente alta, né? É difícil de quebrar a ligação flúor-flúor. Mas para o HCl, por exemplo, né, extremamente simples, né, de acontecer a reação, e por isso é produzido bastante, né? O ácido clorídrico hoje é produzido basicamente, né, por hidrogênio, reação entre hidrogênio e cloro, nesse L2. O hidrogênio utilizado na produção de amônia, né, pelo processo de Haber-Bosch, né, ou simplesmente processo de Haber, né, em que o hidrogênio, também, mais uma outra vez, né, é uma reação relativamente espontânea, mas muito lenta. Então, ela basicamente só vai se tornar espontânea sobre altas temperaturas, sobre altas pressões, mas a baixa temperatura, e na presença de um catalisador, se não me engano, ferro, né, para poder catalisar essa reação. Uma vez que como ela é reversível, então eu preciso de alterar as condições para tornar, né, o sentido da reação para a produção da amônia mais espontânea, vamos dizer assim, né, deslocar, né, a minha reação química em direção à produção de amônia, né? Basta então alterar as condições que eu consigo fazer isso, né? Reações de hidrogenação, né, de compostos orgânicos, também na presença de catalisadores, né? Normalmente metais de transição em estados sólidos. Essa reação é muito, muito importante para eu poder hidrogenar, né, ou seja, quebrar ligações duplas de compostos orgânicos. Então, eu pego óleos insaturados
hidrogênio, óleos insaturados são líquidos a temperatura ambiente. Quando eu hidrogeno ele, transformo ele num óleo saturado, né, numa gordura saturada, e aí eu consigo solidificar. Então é uma forma, às vezes, a gente transformar, né, uma gordura líquida, né, um óleo no estado líquido, em uma gordura, né, ou seja, num composto que pode ser obtido no estado sólido. Presente, por exemplo, na produção de margarinas, né? Margarina basicamente é produzida a partir da hidrogenação de algumas gorduras, tá? E o hidrogênio como combustível, né? Hoje se tem uma discussão muito grande, né? Com relação à utilização do hidrogênio como combustível, como substituto aí dos combustíveis fósseis, né? O hidrogênio, como eu disse, ele reage com o oxigênio de forma relativamente simples, né? Fácil, e libera uma grande quantidade de energia, o que poderia então, né, gerar sua utilização como combustível. Inclusive já foi utilizado, né, como combustível de foguetes, inclusive, né, o hidrogênio líquido, né, como combustível de foguetes. Uma vez que ele não libera gases poluentes, né, então ele vai liberar aí dióxido de enxofre ou óxidos de nitrogênio que vão contribuir para o fenômeno chamado de chuva ácida, e também não produz gás carbônico, né, o que contribui para o que nós chamamos de efeito estufa, tá? Ou seja, é um combustível relativamente limpo e totalmente reciclável, né? Ou seja, eu pego o hidrogênio que está na natureza, né? Pego a água, né? Promovo a eletrólise da água, gero hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser queimado novamente com oxigênio, produzindo novamente a água e gerando energia que vai ser utilizada então para poder movimentar um certo motor, tá? Então, ou seja, né? Muito provavelmente é o combustível do futuro, né? E assim como os elétrons, né, os núcleos também vão ter o que chamamos de spin. Vamos dar uma recapitulada, né? Porque a gente trata o spin como rotações, tá? Inclusive aqui está representado o spin por setas, né? Para cima, para baixo e tal. Mas vamos lembrar que o spin de um elétron, por exemplo, é o momento angular daquele elétron, né? Então, o momento angular associado ao elétron em si. Assim como o elétron, prótons, né, também vão ter spins, então eu também vou ter spins de núcleos, né, spins nucleares, vamos falar assim, tá? Inclusive, a gente se baseia nesse spin nuclear para fazer alguns fenômenos, como por exemplo ressonância nuclear, né? A ressonância nuclear é justamente isso, é eu mexer, né, alterar o spin do núcleo do meu átomo, por exemplo, do átomo de carbono, e a partir disso promover algumas detecções, né, a partir da resposta dessa variação do spin nuclear, do spin do núcleo do meu átomo. E o hidrogênio é um dos compostos que vão apresentar esse spin nuclear, tá? De forma então que eu tenho um momento angular associado ao próprio próton, né? Como no caso do hidrogênio só tem um próton, então esse único próton também vai ter um momento angular associado a ele. E isso faz com que eu possa ter então uma isomeria de spin dentro do minha molécula de H2, né? Outros compostos binários, né, de atômicos, também vão ter esse spin, essa isomeria de spin, tá? Como Cl2, F2, tá? Moléculas simétricas, né? Diatômicas, mas simétricas. Então, no caso do hidrogênio, voltando, né, também tenho a existência desse isomeria de spin, de forma que eu posso ter moléculas do tipo ortohidrogênio e moléculas do tipo para-hidrogênio, né? Ortohidrogênio é quando eu tenho os spins paralelos e os para-hidrogênio é quando eu tenho os spins contrários. Tá? O para-hidrogênio ele vai ser a espécie de menor energia, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, quando eu consigo fazer que um gás de hidrogênio chegue, né, ao zero absoluto, meu zero absoluto vai ser praticamente, né, a 100% para, né, na forma para-hidrogênio. Conforme eu aumento a temperatura na minha amostra, parte dessas moléculas que estão na forma de para-hidrogênio vão se convertendo ao ortohidrogênio, de forma que eu posso chegar a ter, né, a maioria dessas moléculas na forma de ortohidrogênio. Há uma diferença entre propriedades, tá, entre essas duas espécies, né? Algumas propriedades fisicoquímicas delas sofrem alterações dependendo da forma do hidrogênio que eu tenho. E o espectro de hidrogênio também, né? Aquele espectro atômico, né, em que eu analiso a diferença de energia entre os níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio, vai variar também, no caso de moléculas de hidrogênio, né? Vamos lembrar que assim como eu tinha lá o espectro atômico, né, do átomo de hidrogênio, eu tenho também espectros moleculares na molécula H2. Então, o espectro molecular da molécula ortohidrogênio é diferente do espectro da molécula para-hidrogênio, tá? Então, vale a pena também chamar atenção para esse fenômeno, né, da existência dessas espécies. Com relação aos hidretos, os hidretos, tá, vão ser todos compostos binários, né, envolvendo o hidrogênio, tá? Então,
eu vou ter basicamente 3 tipos de hidretos. E aí repare que quando eu falo hidretos, tá, não necessariamente estou considerando o hidrogênio com carga negativa, né? Hidretos vai ser apenas uma terminologia genérica para que a gente possa classificar os compostos à base de hidrogênio. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho, como eu até cheguei já a falar um pouco nisso, né, nas aulas anteriores, os hidretos iônicos, que é quando eu tenho o hidrogênio ligado a algum metal mais eletropositivo que ele, né, como por exemplo o lítio, na verdade todos dão 1A e alguns dão 2A, né, como por exemplo o lítio, sódio, tá, o cálcio. Então eu vou ter ali uma interação puramente iônica, né, em que começou muito eletropositivo, o hidrogênio então realmente captura um dos elétrons desse meu metal, ficando na forma de H- e o outro metal, né, e o metal então na forma de um metal positivo. Tá? Vou ter também os hidretos moleculares, tá? Ou covalentes. Esses hidretos moleculares é quando eu tenho o hidrogênio ligado então, a algum A metal e aí ali realizando alguma ligação covalente. Tá? Podem ser, igual está o exemplo ali, né? CH4, NH3, BH3, né? Que é o hidreto de boro, tá? O trihidreto, né, de boro, que também vai poder ser formado, tá? Então, enfim, então tem o hidrogênio, né, ligado a metais, formando hidretos metálicos ligados a metais, formando ligações covalentes, e por fim o que a gente pode chamar de hidretos metálicos, né, ou hidretos intersticiais, que vão ser os quando eu tenho o hidrogênio ligado aos metais de transição interna. Repare que eu não tenho, falei metais de transição interna, tá? Metais de transição interna. Os externa, tá? Os metais de transição do bloco D, eu não tenho hidretos com aqueles metais, tá? Isso é chamado, se não me engano, de lacuna do hidrogênio, né? Porque aquele grupo ali de metais não tem, então, a tendência de reagir com o hidrogênio. Isso não tem ainda uma explicação muito clara, tá? Por isso é uma lacuna, né? Não se sabe porquê. Mas, ao mesmo tempo, encontra-se, né? Existem hidrogênio ligados, por exemplo, a metais do bloco F, né? Formando aí estruturas cristalinas em que eu tenho hidrogênio nos interstícios desses metais. Basicamente eu tenho esses átomos metálicos, né, se combinando, formando ali um sólido metálico, e como se eu tivesse então os hidrogênios, átomos de hidrogênio ocupando os interstícios. Os interstícios são os buracos que ficam entre os átomos, tá? Se eu pegar aqui, vou aumentar essa imagem um pouquinho. Então repare na imagem de baixo, tá? É como se eu tivesse diferente do hidreto iônico, tá? O hidreto iônico eu tenho o H- interagindo por ligações iônicas com o meu metal, tá? Ou seja, uma interação não direcional aqui, né? Já no caso dos hidretos metálicos, eu vou ter os átomos de hidrogênio ficando nos buracos que existem entre os átomos do meu metal, né? Então, conforme os átomos metálicos se empacotam, vai ficar um buraquinho ali entre eles, fica uma lacuna ali entre eles, né? Vazia. E aí o átomo de hidrogênio consegue ocupar uma dessas lacunas, formando o que nós chamamos então de hidretos metálicos, tá? Ou hidretos intersticiais. Já para formar o íon, tá? H+, o íon hidrogênio, né? É extremamente complicado, tá? A energia de ionização do átomo de hidrogênio é muito grande, justamente devido à alta carga nuclear efetiva que eu tenho sobre esse elétron, né? Vou lembrar que eu tenho ali um nível eletrônico só, então esse elétron está muito preso ao meu próton, né? Então para eu poder conseguir remover esse elétron e formar o íon H+, exige uma grande quantidade de energia. Por isso eu só vou conseguir formar o íon H+, quando eu tiver algum processo que forneça alguma energia adicional, né, que compense essa grande quantidade de energia que é necessária. Como, por exemplo, na dissolução de ácidos, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um composto covalente, né, que é considerado, que a gente vai classificar aí como um ácido de Arrhenius, né, por exemplo. Então, quando eu tenho um hidrogênio ligado covalentemente, né, ao flúor ou ao cloro, por exemplo, e coloco isso em água, então eu consigo quebrar aquela ligação, né, formando íons H+, tá? Eu consigo quebrar por quê? Porque eu consigo compensar a energia dessa ligação pelas energias de hidratação, né, devido às moléculas que vão solvatar aquele meu íon positivo e o íon negativo, né, desse composto que eu coloquei em água. Então essa energia liberada devido à hidratação vai ser suficiente para compensar essa energia de ionização necessária para formar o íon H+, tá? É lógico que esse íon H+, como a gente chegou a falar um pouquinho na última aula, ele tem um alto poder polarizante. Então ele deforma nuvens eletrônicas com muita facilidade. Por isso ele não vai ser encontrado íon H+ isoladamente, né? Como eu posso encontrar ali um pouco, né, alguns outros íons, tá? Positivos e negativos. Não, isso vai estar sempre associado
alguma outra molécula. Nesse caso aqui, por exemplo, ele vai estar associado à molécula da água, formando, por exemplo, o íon hidrônio, H3 ou mais. Apesar de ser comum, né? Então, ou seja, é lógico que ali eu vou ter sempre ele na forma de H3 ou mais, mas é comum a gente sempre dizer que eu tenho ali o íon H+, né? Mesmo que não seja necessariamente o íon H+ isolado, né? Mas sim na existência de íons hidrônios, tá? Outra característica, né, vamos dizer assim, dos compostos hidrogenados, né, que possuem hidrogênio, que vale a pena ressaltar, é a possibilidade de realização de ligações de hidrogênio. Né? Quando eu tenho o hidrogênio ligado então, a elementos, né, altamente eletronegativos, como o oxigênio, o flúor e o nitrogênio, ele adquire uma carga parcial positiva muito maior do que outros compostos, outras moléculas, né, que também vão possuir o hidrogênio, tá? Porque nesse caso, né, ele está ligado a elementos muito mais eletronegativos que ele. Então, o que vai deixar o hidrogênio, né, com uma carga parcial positiva bastante considerável quando comparado com outras moléculas. Isso faz com que a interação intermolecular que vai acontecer entre moléculas que têm essa configuração seja mais intensa do que em outras. Então, lógico, não só uma molécula tem que ter esse par, né, de hidrogênio, né, ou seja, o hidrogênio ligado ao oxigênio, flúor ou nitrogênio, mas a outra também, né, precisa ter pelo menos um desses elementos, de forma que eu preciso ter, né, o hidrogênio entre um desses elementos, tá? Então, precisa ter o hidrogênio, né, sempre ou entre dois oxigênio, ou entre dois flúor, entre dois nitrogênio, ou entre um oxigênio e um flúor, entre o oxigênio e um nitrogênio, entre o flúor e o nitrogênio, tá? Então, seja, sempre que eu tenho o hidrogênio entre dois desses elementos altamente eletronegativos, eu tenho ali uma interação intermolecular que é bastante importante. Importante não só pelo fato de ser uma intensidade um pouco maior, mas é importante porque ela está presente, né, em vários fenômenos bioquímicos e responsável por diversas características, diversas propriedades de compostos relevantes, inclusive para a existência da vida, né? A fita gDNA ela só tem a configuração de hélice devido a ligações de hidrogênio que vão existir intramolecularmente, né? Dentro daquela molécula de DNA eu tenho ligações de hidrogênio que vai fazer com que ela tenha aquela conformação e que é responsável, né, pela forma orgânica, vamos dizer assim, né, com que os seres vivos sim são encontrados. Além disso, por exemplo, se não fosse ligação de hidrogênio, a gente não teria água líquida dentro da temperatura e pressão ambiente, né, do nosso planeta. Então, provavelmente não teríamos a forma de vida como conhecemos hoje, tá? Então, enfim, essa ligação de hidrogênio ela é importante não só por ter uma característica diferenciada de outras interações intermoleculares, mas porque está presente e é responsável, né, por vários fenômenos, né, e pela existência de vários organismos, vamos dizer assim, no nosso planeta. Vou dar mais uma pausa novamente, tá? Então, de volta numa terceira parte dessa aula, né, dessa semana, tá? Então, nos vemos daqui a pouco.